Fala, galera, tudo bem? Bom, já vi aqui a parte agora de associação de capacitores em série paralelo, que justamente aqui, eu já quase troquei no início, é bem parecido com resistores em alguns aspectos, mas outros não. Então cuidado que isso pode dar confusão, tá? Vamos começar pela associação de capacitores em série. Repara que a carinha, né, do desenho é bem parecida com uma associação de resistores em série. Né? Eu tenho aqui um grudadinho no outro, né, bem coloquialmente falando. E o que é importante você perceber? O traço maior da fonte é aquele do qual a corrente elétrica vai sair, no sentido, claro, convencional. E até legal por isso, pela explicação que eu vou dar agora, que o cara tenha visto resistores antes de capacitores, porque eu vou fazer uso da corrente elétrica para que fique melhor a ideia na sua cabeça de como que se dá o processo de carga aqui dessa galera. Aliás, vale dizer que, numa questão, o capacitor que está se carregando ou descarregando permite a passagem de corrente elétrica por ele, tá? Essa corrente, inclusive, é variável. Agora, quando tem uma situação de equilíbrio estável, o capacitor já está todo carregado, né? Não tem mais nada acontecendo, acabou o processo de carga, ele não deixa passar corrente. Ele funciona como se ele fosse uma chave aberta para o circuito. Toma cuidado com isso, ok? Aquele trecho em que eu tenho o capacitor carregado não passa corrente. É como se ele fosse uma chave aberta naquele trecho. Isso é uma pegadinha muito grave que pode acontecer numa questão. Agora volta aqui comigo. Tá reparando, né? Você consegue ver aqui que a corrente que vai passar por cada um dos capacitores é a mesma? Gente, mas na verdade eu falava em corrente em resistores, né? Como eu sei que aqui o mais importante é carga, e como eu sei que corrente é igual a ΔQ sobre ΔT, vamos imaginar que todos os capacitores aqui estão inicialmente descarregados. Como a corrente que passa por todos eles é a mesma, o que vai acontecer então? Ao mesmo tempo que isso está acontecendo, se o tempo é o mesmo e a corrente é a mesma, a carga em cada um deles também tem que ser a mesma. Né? Lembra que essa carga no capacitor é uma convenção que a gente usa relacionada ao que eu tenho em cada uma das placas. No caso, como aqui é o positivo da fonte, isso vai induzir um mais Q aqui à direita, então teria um menos Q aqui à esquerda, e por aí vai, tá? Todos terão a mesma carga. Então, isso é a primeira coisa que eu quero que você lembre em capacitor em série. A carga é a mesma, similar à corrente ser a mesma em resistores, tá? Então, eles vão ter a mesma carga, a soma das DDPs que eu tenho em cada um dos capacitores, DDP1, DDP2, DDP3, até DDP, o N, né? Considerando que eu tenho N capacitores, tem que dar DDP da fonte. Então, se eu somar o 1 mais o 2 até o N, isso vai dar DDP total, que é igual a U. Mas e aí? Bom, isso quer dizer, ó, como a gente sabe que Q é igual a C vezes U, né? Isola o U aqui na equação, passa o C dividindo para o outro lado, eu teria que U igual a Q sobre C. Então, nessa equação aqui em cima fica, perdão, carga 1 sobre capacitância 1, mais carga 2 sobre capacitância 2, até carga N sobre capacitância N. Bom, mas onde que eu quero chegar? Eu quero substituir todos esses capacitores por um só. Não é isso que é achar um capacitor equivalente, trocar tudo por um só, de forma que lá o engenheiro elétrico, ou quem quer que esteja trabalhando, tenha o mesmo funcionamento, o mesmo resultado que ele projetou, trocar todos por um único? Então, em cima desse único capacitor, eu vou ter uma carga, já que a corrente que passa por todo esse grupo vai estar passando pelo único capacitor que vai estar aqui, mas a corrente é a mesma, a carga é a mesma, né? E em cima da capacitância desse desse capacitor ao qual eu quero chegar. Agora, lembre que, na verdade, a carga em cima de cada um deles é a mesma. Q1 igual a Q2 até Qn. Na verdade, é tudo igual a um Q. Se é tudo igual a um Q, o que vai acontecer é que todos eles vão cortar
com aquele que está lá à direita. E no final, o que vai sobrar? Você vai ter que 1 sobre C1 mais 1 sobre C2 até 1 sobre Cn é igual a 1 sobre o C equivalente, que nesse caso é o C em série. Tá percebendo uma coisa? Onde que você encontrava essa fórmula resistores? Era para associação em série ou paralelo? Pois é, era para associação em paralelo. Aqui, gente, é para associação em série. Toma cuidado. Isso é uma confusão que você pode acabar fazendo, ok? A conta que leva inversos para calcular resistência equivalente era do resistor paralelo, mas aqui é para o capacitor em série, tá bom? Vamos ver agora as características aqui da associação em paralelo? Bom, galera, em paralelo você vai ter algo bem parecido, né, com a associação em série de resistores. Pois é, tem essa troca, né? O que vai acontecer aqui? Tem aqui um capacitor C1, tem aqui um capacitor C2, um capacitor C3, tantos quanto eu queira, ligados a uma fonte. O que vai acontecer é que a capacitância equivalente paralelo é somar cada um dos 6 que estão aqui tomando parte na associação. Então a soma da primeira capacitância mais a segunda até a enésima vai dar esse C aqui paralelo, tá? A DDP é a mesma, inclusive tem aquele macete meio tosquinho, mas que funciona para alguns, não? Paralelo, né? Para você saber que o que é o mesmo aqui é a DDP, tá? Então a DDP U1 é igual a DDP U2, que é igual a DDP UN e por aí vai, que é igual a DDPU aqui embaixo. Até porque todos os três que eu estou marcando estão situados entre os mesmos dois pontos. Aqui é ponto A, aqui também é ponto A, aqui também é ponto A, aqui também é ponto A. Aqui é ponto B, não tem nenhum dispositivo elétrico entre eles. Aqui também é B, aqui também é B, aqui também é B, tá? E aí você vai ter que o U1 é igual ao U2, que é igual ao UN. Todos têm a mesma DDP igual a U. Bom, e a carga, galera? Bom, repara o seguinte aqui, né? Na verdade, o que vai acontecer é o seguinte. Se você aqui pegar e lembrar que Q é igual a C vezes U, você vai ter que, no caso, né? C é igual a Q sobre U. E aí, substituindo na equação do C equivalente, a gente vai ter que a carga do capacitor paralelo vai ser a carga 1 sobre U, mais a carga 2 sobre U, e por aí vai, até a carga Qn sobre U. Esse U vai cortar em todos eles, e aí a carga no capacitor paralelo é a soma das cargas de cada um dos capacitores que participam aqui da minha associação. Isso é uma coisa até meio lógica, se eu colocasse a fonte um pouquinho mais para a esquerda, vocês iriam perceber melhor isso, né? A corrente que vem aqui da esquerda, ela é forçada a se subdividir entre os capacitores 1, 2, 3 e tantos quantos forem durante o processo de carga. Lembra que no processo de carga existe uma corrente elétrica passando? Mas a corrente não traz consigo uma carga elétrica, então essa carga elétrica, que era única até chegar aqui, vai se subdividir entre os capacitores que eu tenho na associação. É isso que essa equação está dizendo. A carga de um único resistor que vai substituir essa galera é a soma das cargas que eu tenho no 1, no 2, até o último capacitor da associação. Tá legal? Então, lembra disso. Paralelo, a DDP é a mesma, o capacitor paralelo é a soma dos 6, igual ao resistor, no caso, em série, e a carga do paralelo é a soma das cargas que eu tenho em cada um deles.
Lá no série, aí já não. As cargas são iguais, você não vai somar as cargas deles para ter a carga total. A carga do capacitor 1 é igual ao do 2, é igual ao do 3, que por sua vez é igual ao do paralelo, que eu lá no final vou obter ao trocar tudo aquilo por um único, tá? E a fórmula do C equivalente no série, né, é bom lembrar, é parecido com R equivalente lá de resistores em paralelo. As propriedades são as mesmas? Como assim? Se eu tenho dois resistores de igual valor em paralelo, como é que eu acho o REC mais facilmente? Divide por 2. Se eu tenho 3 resistores iguais em paralelo, divide por 3. Se eu tenho N resistores iguais em paralelo, divido por N para ter o REC direto. Aqui é a mesma coisa, só que é para o capacitor em série, galera. Porque é ele que obedece à fórmula que eu acabei de falar. Então, se eu tiver vários capacitores iguais, 3 capacitores iguais em série, o que vai ser o C final? Pega esse valor e divide por 3. Tá legal? E aquele negócio de produto sobre soma também funciona aqui? Ah, eu tenho que o resistor paralelo é o produto sobre a soma das resistências. Isso é verdade sempre? Não. Só quando eu tinha o quê? Apenas 2 resistores. Se eu tivesse 3 resistores, eu não poderia falar que ele é igual a produto sobre soma. Isso só valia para 2.